Sejam bem-vindos a mais um episódio de Realidade Aumentada Podcast. Hoje, em edição especial, estou aqui em Cotia, São Paulo, um dos distritos próximos aqui, porque eu fui recebido no sítio de um cara muito especial que conheci por um acaso, e ele faz um trabalho muito interessante, que salva pessoas, que cura pessoas, e é de uma peculiaridade que vocês vão gostar de saber. Ele é alquimista, é de São Paulo, aliás, é de São Paulo não, é paraibano, tem podemos chamar de laboratório, né? Sim, um laboratório em São Paulo, e ele trabalha com ervas, trabalha com óleos essenciais e trabalha com flora brasileira. Hoje nós vamos conhecer o Joel Aleixo, da Alquimilab. Queria te agradecer. Obrigado você pelo convite. Não ofereceu nenhuma resistência para nos receber aqui. Eu adoro fazer farra. Ainda nós Quando eu tenho a oportunidade de fazer encontros e juntar gente. E hoje foi um dia muito especial. Está sendo um dia muito especial. Pô, é legal. Adorei. Aqui é tudo muito lindo. Adorei conhecer podemos chamar de fazenda, né? De sítio, né? Aqui eu planto, cultivo, tenho uma agricultura biodinâmica. Tudo que eu produzo no meu laboratório em Cotia, a matéria-prima sai toda desse sítio aqui. Tudo daqui. Joel, te conheci por intermédio do Peninha, que uma ex-mulher dele passou por um momento de crise de ansiedade e tal, e foi curada graças aos óleos e aos florais, às alquimias que você faz. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, e eu queria saber um pouquinho sobre como isso aconteceu, como isso começou, né? Ele vem de sapatinho... o Igor está aqui A gente está com um reverbzinho aqui porque a gente está numa capela circular construída aqui pelo Joel. O som gira, né? Como é que começou essa história na sua vida? Essa história é muito louca, entendeu? Porque eu era muito doido e perdido até os 28 anos. Mas assim, eu era um perdido que trabalhava, produzia, ganhava dinheiro, entendeu? Estudava. Eu me especializei em trem urbano. Em trens urbanos. E fui um dos primeiros, fui o 15º funcionário do metrô do Recife. Hoje tem lá 2.000 funcionários na empresa, né? Eu fui o 15º contratado. E fiz um concurso tal na época. Então era um cara cético, sindicalista, entendeu? Sim. E aí aconteceu muitas experiências comigo aqui em São Paulo. Essas experiências que você falou, eu queria que você não explicou. Eu fiquei muito curioso para saber. O que aconteceu? Que experiência foi essa? Essa é uma experiência mesmo. Né? Eu vim para cá para fazer um tratamento cardíaco. Sim. Estava com suspeita de insuficiência cardíaca, porque eu tinha 160 quilos. Caramba. Tomava muito remédio, entendeu? Para diabetes, para pressão alta. Eu era totalmente desequilibrado. E aí eu fui fazer uns exames, nunca dava certo, entendeu? Passei um mês indo lá para o cara fazer exame e a máquina quebrava. Até que quando quebrou lá pela 4ª, 5ª vez a máquina, ele falou, não quero mais que você venha aqui, porque você tem um pé frio. Eu estou inaugurando essa máquina agora. E você vem aqui, a gente conserta, faz 50 exames, a máquina funciona. Agora você chega aqui, essa porra quebra aqui, meu irmão, não venha mais aqui. E aí? Isso aí foi um mês depois que eu estava aqui. Aí, em um mês, eu fiquei muito na casa desse tio, e esse tio muito legal, tudo muito naturalista, sabe? Um ambiente assim que eu não era muito acostumado. Né? No drugs, né? Todo limpinho, arroz integral. E eu fiquei muito bem esse mês que eu estava no hospital fazendo os exames, porque eu estava comendo só alimentação natural. Então, não estava bebendo, não estava fumando, entendeu? Sim. Não estava me drogando, nada. Então, eu estava muito bem. E aí, quando o médico falou, eu não quero mais que você venha aqui, porque você fica quebrando a máquina. Aí eu voltei lá para casa, estava lá hospedado, né, num lugar que era uma estrebaria de cavalo. E aí eu comecei a sentir um monte de coisas estranhas. Terminei num banheiro, todo cagado, me perdoe a expressão, desmaiado na privada, e assim, de dor e de ficar defecando sem parar. Mas teve algo espiritual nessa experiência? Então, aí me tiraram de lá e levaram para o salão
E aí depois me deram um banho, e a única coisa que eu me lembro é assim, chama uma ambulância, porque eu vou morrer, então chama aí uma ambulância. E aí quando foi 3 horas depois, eu abri o olho, estava todo mundo olhando para mim, um monte de papel no chão, e estava tudo escrito em muitas línguas. Então, e eram línguas assim bem antigas, né? O aramaico, o hebraico, uma escrita cuneiforme da Mesopotâmia, tinha árabe, sânscrito, tinha uma língua bem primitiva da Índia, tinham várias línguas escritas. E a escrita era perfeita, segundo o meu tio, que eu estava na casa dele, porque ele era professor universitário, fala muitas línguas. Sim. E ele falava, você fala muito bem, mas você fala uma língua muito arcaica. E isso aí é porque você tem uma mediunidade. E aí Mas espera aí, esses papéis que estavam escritos, quem foi que escreveu? Eu. Inconscientemente? Durante 3 horas. E eu não lembro nada. Eu estou te contando uma história que pode ser uma mentira, né? Não, imagina. A minha tia, meu tio. Imagina. E aí você tinha escrito, essa foi a primeira experiência sobrenatural que você... Aí assim, não dá para contar tudo agora. Não, imagina. Eu vou ter que resumir. Claro. Eu fiquei 30 dias trancado no quarto, só tomava um pouco d'água, às 4 horas da manhã, por um amigo meu que estava lá na casa da minha tia, entendeu? Ele dizia, não, ele era espírita, dizia, eu sei o que é que você vai passar, tem alguma coisa estranha com você, eu sei que isso é espiritual, fica mais um mês aí, descansa, relaxa, esquece aí a vida, vamos continuar na comida natural. Aí eu falei, vou dormir, né? Mas quando eu dormi, a partir dali eu fiquei 30 dias sem me levantar daquela cama. Então eu caí, todas as unhas, os dentes da boca, todos caíram, isso aqui tudo é implante, e o corpo inteiro abriu em chagas. Quando eu saí desse quarto 30 dias depois, que aconteceu muita coisa, eu vou te dar um livro de presente, chama O Sétimo Passo, onde eu escrevi essa história todinha. O que aconteceu comigo os 30 dias. Eu escrevi um livro bem legal. Maneiro. E aí eu olhava assim para você e eu via aquele negócio colorido, entendeu? Em volta. E você nem imaginava que poderia ser? Eu não, vi os cachorros. Mas as primeiras, eu não... Como eu passei 30 dias no escuro, eu falei, não, é feito. Eu estava com óculos escuros, desse de soldador, sabe? O rapaz que comprou, inclusive, o Chico. Ele falou, porque senão você vai ficar cego. Faz 30 dias que você está aí, você sair, você cega se você abrir o olho. Vou te dar um óculos. E aí eu vi aquela fumaça, aquela coisa luminosa. Era bem legal. E você via essa aura... Aura ou áurea? Aura. Aura, né? É. Você via essa aura em animais, em pessoas... Em plantas. Em tudo. Em pessoas. É como se você enxergasse energia... tudo que era vivo. E eu olhava assim... Mas eu tive umas experiências porque eu achava que isso era um problema, porque eu fiquei no escuro. Então eu não dei a menor atenção. Né? Alguma coisa... Mas retina... Durante o processo aconteceram muito contato, assim, espiritual, entendeu? Você recebeu mensagem, chegou a receber visita? Foi experiências bem interessantes. O que de mais... Experiência extraterrena, entendeu? O que mais te chamou a atenção nessas experiências? Assim? Não, o que começou a chamar a atenção mesmo, que as experiências são bem profundas, né? É complexo, né, falar delas, mas o que mais começou a me impressionar foi quando eu saí do quarto, né? Porque eu era uma pessoa muito cética. E quando eu saí do quarto, eu fui a primeira vez, depois de 30 dias na casa da minha tia, eu estava 30 quilos mais magro. Imagino. E aí todo mundo se assustou, entendeu? Todo mundo ficou assustado. E minha tia ainda falou assim, será que você está com AIDS? Porque isso é AIDS, não é AIDS. Eu estava naquela moda da peste gay, sabe? Emagreceu, está com AIDS. Mais sensível do grupo, entendeu? Assim, puta, esse cara aí vai morrer de AIDS. Então foi um momento super difícil. E aí eu falei para ela assim, Diana, minha tia, tu estás ficando mole. Por que tu estás deixando os cachorros entrar em casa? Aí ela, como assim? Imagina, cachorro não entra em casa. Ela tinha uns 5 pastores alemães. Aí eu falei, olha ali a Loa, que era um nome de uma das cachorras, né? Ela falou, oxi, Joel, a Loa morreu. Não, a Loa está ali, está viva. Não, a Loa morreu. A Loa morreu faz uns 15 dias, lá na porta do teu quarto. Na porta do quarto você estava trancado lá. Ela amanheceu lá na porta dura.
Então essa foi aí eu fiquei assim, né? Eu falei, a Lua está aqui, ela está comigo aqui. Ela está andando aí, ó, a Lua aqui, ó, a Lua aí, ó. Alô, vem a Lua. Isso eu queria, né? Então eu pensei na cabeça de técnico de operação de trem metropolitano. O que veio na minha cabeça? É efeito da droga, é efeito da bebida. Eu estou em abstinência, em crise de abstinência, entendeu? E você chegou a ter contato com espíritos de ver? Daí a gente foi para a sala. Sim. Eu fui para a sala, né? O que você chama de sala? A sala da casa dela. Ah, tá, entendi. Eu achei que era alguma coisa de centro. Eu estava morando lá, né? Tá. Na casa do caseiro, tá? Sim. Aí eu falei, Diana, quem é esse rapaz que está aí na lareira? Aí ela, que rapaz? Eu disse, tem um menino ali, ó, na cadeira de roda. Mas como assim, Joel? Aí eu falei, tá lá, ó, na lareira. Eu vou conversar com ele, porque ele era muito real, entendeu? Sim, e estava na cadeira de roda. Numa cadeira de roda com a cabeça baixa. Aí eu, oi, tudo bem? Você é cliente do meu tio, que era astrólogo, né? Você é cliente do meu tio? Aí ele, não. Eu falei, e por que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou na minha casa, essa casa é minha. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, essa casa não é sua, essa casa é do meu tio. Não, de jeito nenhum, essa casa aqui é minha. Aí eu olhei para minha tia e falei, ele está dizendo que essa casa é dele. Aí a minha tia falou, pergunta o nome dele. Como é o nome dele? Aí eu falei, Ângelo Macoto. Eu falei, como é seu nome, né? Ele, Ângelo Macoto. Aí ela saiu correndo, feito desesperada, entendeu? É o dono da casa, que era o dono da casa. Ele realmente era... Ele morreu, tinha 16 anos. Caramba. Ele morreu como herdeiro, entendeu? Ele tinha herdado a casa e morreu com 16 E ficou apegado ali à casa, na cadeira de roda. Aí meu tio falou, por isso que eu não acendo a lareira, não consigo acender. Essa lareira é perfeita. E aí, para a gente encaixar a parte da alquimia, como é que começou esse processo de você fazer as alquimias com as plantas, você via as auras das plantas, como é que funciona o teu trabalho? Então, isso é uma história engraçada, né? Porque isso durou 5 anos. Então, 87, 88, 89, 90 e 91, eu tinha um centro e eu fazia leitura de aura do povo. Eu não entendia nada de erva, de flor, de nada. Entendeu? A partir do momento que você começou a ter esse dom, aí eu fui, você eu me especializei em aura. Sim. Essa é a minha especialidade. Eu desenvolvi um postulado sobre aura. Eu cheguei a uma série de conclusões a respeito disso, que não necessariamente seja o que está aí no mercado, né? Porque o que está no mercado é muito esotérico, sim, é muito energético. E para mim a aura nada mais é do que a sua memória, né? Porque se você ouve, cheira, come, né? O seu olhar, tudo que entrar na sua cabeça, o seu toque, através dos seus sensores, né? Dos seus sentidos, vira luz na cabeça. Vira luz. Então a última coisa, o último som, o último olhar, o último cheiro, a última comida, o último gosto, o último toque, vira tudo luz na cabeça, é uma coisa só. Sim. Aqui fora é tudo diferente, o olhar é diferente da audição, do paladar, eles são muito diferentes, né? Então essa luz é processada na cabeça. Existe uma coisa que pouca gente explica, por exemplo, é quando todas as sinapses acabam aqui, no bulbo. Sim. Desce pela coluna, passa através dos chakras e vai ser armazenada na sua periferia. Quem é que sustenta esse campo? É a sua capacidade, esse corpo, que a gente tem a capacidade de produzir gravidade. Então, você mantém a aura pela gravidade. Seu corpo exerce uma gravidade sobre ela. Assim como a Terra desenvolve uma gravidade sobre você. Entendeu? Então, a união dessas duas forças, que é interior e externa, faz com que a gente carregue a memória sem nenhum problema. Aí você diz assim, Joel, nossa, vinho é aquele que você me serviu há 1 hora atrás. Aí você pode buscar a imagem da garrafa, até o sabor.
Se aquilo te deixou água na boca, você vai encher a boca d'água de novo, porque o cérebro, quando processa, ele sempre acha que você está vivendo aquilo. Sim, que a gente chama de memória olfativa, né? Então, na realidade, é tudo luminosa, né? Porque de olfato já era. Entendi. Porque ela foi para o cérebro, então ela virou luz e ela está na tua periferia. E aí você começou a fazer esse tratamento. Fiquei 5 anos lendo leitura de aura. 5 Aí foi anos. quando eu fui preso. Chegou a polícia e levaram para a delegacia, porque estavam me acusando lá de charlatão, entendeu? Porque era muita gente. Imagino. Aí era no meio de um condomínio de luxo, era um problema lá. Se tornou um problema. Eu tornei aquilo, né? Eu me tornei um problema. E aí, enfim, o problema se resolveu, mas eu me desencantei. Eu falei, pô, que merda é essa? Porque, né, eu sou tão dedicado, eu tenho tanta fé. E fui parar numa delegacia. Fiquei, né? Se sentiu desassistido, né? Saí de lá amigo do delegado, porque aconteceu uma coisa incrível. Porque depois de 10 minutos conversando com o delegado, a gente descobriu que nós éramos primos. Então ele falou, volta lá e faz o que você quiser. Te liberou, te deu habeas corpus. Entendi. E aí na planta, como é que você chegou na planta? Então, aí 5 anos depois que aconteceu esse fato, eu fui lá e falei, eu não quero mais, eu não vou mais atender, eu não quero mais centro, eu não quero esse povo esotérico, eu estou revoltado, eu quero ficar só. E aí era um lugar muito grande, com 20 mil metros quadrados, e aí eu falei, vamos limpar isso aqui, vai estar um mato danado, aí tinha uma parte que era floresta, né? Era um lugar bem incrível lá, um riozinho passava no meio daquela propriedade, e aí eu falei, eu tenho que arrumar o que fazer. Aí não tinha o que fazer, eu ia desenhar a aura de planta. Ah, é porque você via a aura das plantas também. E eu nunca tinha dado atenção àquilo, entendeu? Sim. Eu dava atenção à aura de gente, né? Sim. Aí eu fiquei lá desenhando, aí eu falei, engraçado, uma coisa que eu nunca pensei. Eu atendi aquela mulher que não tem nada de vermelho nas pernas, na aura dela, na memória dela. Ela não tem esse tom. Imagina se ela planta uma árvore dessa, fica perto dessa planta. Eu comecei a devagar, sabe? Nossa, essa planta aqui, ela tem muito azul, muito índigo. Isso aqui deve ser um calmante, isso aqui deve o cara beber um chá disso aqui. Deve dar um sono danado, entendeu? Comecei a fazer isso. Aí a Magali, que é, né, a mãe da Paloma e da Tainã, na época eu era casado com ela era muito assim, sabe? Tudo que você falasse, você passou uma vaca voando, que cor era a vaca? Ela acreditava, sabe? Sim. E ela olhou para mim e falou, vamos conversar com o herveiro que eu conheço lá de Carapicuíba, porque ela gostava dessas coisas. Aí trouxeram esse herveiro. Aí ele saiu detectando no terreno as plantas, e ali eu já tinha desenhado as auras, né? E aí o que eu tinha escrito assim, por exemplo, isso aqui é bom para as pernas, isso aqui é bom para o peito, então deve ajudar na expectoração, deve ser bem legal para isso. Mas eu associava muito ao corpo, a fisiologia, a doença, a sintoma, entendeu? Sim. Mas aí uma vez uma mulher, ela chegou para mim e falou, eu queria tomar um floral seu, eu estou com um problema de fígado. E aí ela tomou, e no outro dia ela falou, não sei se tem relação, mas essa alquimia que você me deu aí, eu passei a noite inteira chorando, sonhando que eu estava no enterro do meu pai, e eu pegava uma pedra, e na hora que foram fechar o caixão, eu empurrei assim a mão com a pedra, coloquei a pedra no peito dele e falei para mim assim, não se preocupe, eu sou a rocha dessa família, eu sou como uma rocha, eu não vou chorar nunca mais. E tirou a mão. Ela passou a noite inteira chorando o que ela não tinha chorado nos últimos 30 anos. Caraca, Aí eu fiquei pensando, esse boldo aí foi além do fígado. Sim. Aí eu percebi que o que eu tinha manipulado em laboratório era um boldo florido. Entendeu? E qual é a diferença? Muito grande.
Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, você vê a aura das plantas, mas as plantas, por mais que elas sejam da mesma espécie, elas têm a aura diferente, sei lá, tipo uma planta de mercado, uma planta criada no jardim de quintal de casa. É tudo igual. É tudo igual? É. Independente da fertilização dela? Cada uma tem a sua aura, né? Sim. Entendeu? O que aconteceu, assim, eu me acostumei com as auras, né? Que eu estudei muito, foi em 91, eu iniciei em 92, 93, 94. 95 eu ainda só fazia pesquisa, procurava os postulados alquímicos que me ligassem à pesquisa, aquele trabalho, sabe? Aquela coisa que eu estava vivendo. Só que aí eu tinha um empregado que ele era muito doido, ele, inclusive, assassinaram ele. Ele trabalhou quase 20 anos comigo. E ele falava para mim assim, seu Joel, ele era mineiro, eu não acredito em nada do que você fala. Ué, Chicão, tá ótimo. Contanto que você não ache ruim isso. Não tem problema você não acreditar em nada do que eu falo, de alquimia, essas coisas que você não acredita. Está dando tudo certo. O jardim que você cuida é o mais lindo jardim que eu tive na minha vida. Então, alguma coisa aí em você fala com as plantas. Aí ele disse, olha, eu não acredito não, mas que tem alguma coisa estranha, tem. Eu falei, então fala qual é a coisa estranha. Toda vez que o senhor viaja, que fica uma semana fora, às vezes o senhor vai para fora do Brasil, fica 15 dias. Quando o senhor volta, já viu como estão feias as plantas? E principalmente aquela ali, ó. Aquela planta ali, seu João, pega fungo, ela seca, é incrível, é só o senhor arredar o pé daqui e essa planta aí. Então eu fui observar essa planta, eu fui conhecer melhor ela, né? Então eu comecei a perceber, por exemplo, quando você cultiva muito, quando você se relaciona muito com a planta, você cria um vínculo com ela, entendeu? Sim. Porque ela vai o quê? Ela vai se individualizando. Porque a planta é um ser coletivo, é por isso que você chega num alecrim, você arranca um galinho, pode limpar embaixo, plantar, que vai nascer outro pé de alecrim. Sim. Menos essa que se individualizou. Ela não vai fazer mais. Você não consegue fazer por estaca, por tronqueira, você não consegue mais fazer. Somente pela semente dela é que ela se multiplica. Não tem outra técnica para fazer ela se multiplicar quando ela está individualizada. Então eu comecei a perceber e separei elas. Falei, não, você não vai ficar numa mandala que é uma entidade coletiva. Você vai ficar no seu lugar, na sua rodinha. Então essas plantas, inclusive, elas servem para quê? Quando eu quero fazer uma alquimia avançada. Então se eu tenho você como meu paciente, a primeira alquimia é a asepsia. Não interessa de onde você vem. Às vezes a pessoa vem, não, mas eu faço yoga, não, mas eu faço comida natural, não me interessa. A asepsia da alma é outro papo, não tem nada a ver com coisa fisiológica, né? Tem a ver com coisas, as memórias que você carrega, seus traumas, aquilo que dá para resolver, que é do cotidiano. Aí eu quero avançar com você, aí eu digo, não, vamos entrar nas memórias da ancestralidade, os comandos que seu pai e sua mãe deram durante o seu processo até 28 anos, que é o que a alquimia acredita que o cara ainda está encarnando. Sim. Com 28 anos, entendeu? E aí depois, às vezes, as pessoas estão bem, elas vão, né, cuidando do meio ambiente, se liberta, principalmente da instituição família, né, dessa coisa que hoje, me perdoe aí, tem muita gente que às vezes se ofende quando eu começo a falar um pouco da família, mas a família, de uma maneira, a política reflete a nossa família. O que a gente vive hoje na política, isso reflete a nossa família. Porque é essas famílias que elegem esses caras aí. Uhum. Então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não tem uma ética, entendeu? Que não tem um temperamento mais que consiga lidar melhor principalmente com as pressões, com as opressões e até com a questão financeira da corrupção, né, em si. Sim. Agora, para a galera entender, como é que funciona o tratamento? Você pega as auras das plantas, elas já deve ter decorado as cores delas, né?
faz um estudo da aura das pessoas que vão se tratar. Isso. E aí você faz como se fosse um complemento. Se ela tem uma aura que está faltando azul, você vai lá e bota uma planta que tenha mais a aura azul, dependendo... Como é que funciona esse processo? Então, no começo do trabalho, né, eu estava chegando no Brasil o floral de Bach. Aham. Aí estava chegando o floral californiano, que era o top, né? Mais do que o de Bach até. E depois chegou o floral mineiro, do Breno. Era dessa época, eu não fazia floral, não fazia nem ideia, isso era 1991, 1992. Aí eu estava sonhando com as plantas, né? E aí essa época era uma época que escolhia muitos florais pelo temperamento. Então, você está impaciente, então você toma empatins do Bach. Você está sem foco, não, então você toma a rosa do Bach para foco, entendeu? E foi o que eu comecei, era uma entrevista, a gente conversava, e dentro dessa conversa, né, assim como eu estou tendo aqui com você, bem sem compromisso, a gente chegava a uma conclusão, como alquimista, dizia, eu acho que você tem que tomar uma flor para opressão, você tem que tomar uma flor para pôr as garras de fora, entendeu? E aí eu fazia isso. E aí eu descobri, depois de um ano, que eu tinha maior problema, cara, um problema assim, com algumas pessoas que, por exemplo, quando eu dei lá o floral para ela colocar as garras de fora, ela foi lá e arranhou a cara da vizinha, entendeu? Caramba. Saiu do controle total. Então eu falava, puta, mas eu inventei porque meu floral sempre foi conhecido pelo surto mesmo, porque ele reage, entendeu? Você está acostumado com floral mais sutil, o meu não tem nada de sutil, entendeu? Ele pode ser... dos florais que você tem, alguns têm algum efeito lisérgico, alguma coisa assim? Não. É outra coisa, né? Porque o que é que acontece com o floral? O que é um floral? O floral, na hora que a planta está dando flor, é porque ela fez 2 movimentos. Então, por exemplo, ele vem lá desde a semente. A semente você coloca na terra e água. É terra e água. Sim. São os elementos da alquimia que se precipitam. Então, você precipita a semente na matéria. Aí, o que é que ela faz? Depois que ela revoluciona, incha e faz as raízes, ela quer ir lá para cima. Procurar o quê? Ela vai sair da escuridão e vai procurar a luz, o ar e o fogo que ela sintetiza através da luz solar, né? Ela faz esse fotossíntese, né? Sim. Então ela fecha o eixo dos elementos, então ela vai se desenvolvendo. É por isso que elas são todas muito compridas, tem aquela copazinha, porque ela só está preocupada com esse eixo aqui. Mas aí você vai lá, o bêbado vai lá e mija nela, a vaca vai lá e se coça nela. O passarinho quer pousar num galinho, pousa, quebra o galho. Ela fala, putz, eu estou num ambiente que está além dos elementos da natureza. Tem um monte de gente aqui que não são os elementos. Então eu preciso engrossar o galho por causa do passarinho, eu preciso ficar forte por causa da vaca, eu preciso me livrar desse ácido úrico que esse bebo vem mijar em mim aqui todo dia. Sim. Então ela adquire a inteligência, que é o eixo horizontal. Aí quando ela fecha esses 2 eixos, ela vai florir para você. Se ela chegar à conclusão que a espécie sobrevive naquele terreno, entendeu? Entendi. Então é aí que eu vou fazer floral, é aí que eu pego ela. Então o que é um floral? Você conseguir traduzir essa experiência num veículo líquido. Quando eu dou isso a você, você toma, a primeira coisa que ele vai fazer em você é o quê? Procurar a terra. Quando as moléculas dele começam a se abrir, ele vai procurar a terra que você carrega. Onde está essa terra? Na maioria da estrutura muscular. Está no alimento, está na barriga, está terra. Você traz para você o tempo inteiro. Ela vai procurar isso aí. Depois ela vai procurar o quê? Terra e água. Aí ela já vai nos rins, já participa do metabolismo aguado do corpo. E enquanto isso, você não vai esquecer que aquilo ali é uma flor. Então ela tem uma forma eletromagnética. Que loucura, cara. Aí ela vai o quê? Ela vai procurar o ar, aí já está no teu pulmão. E depois ela vai procurar o fogo, aí está na tua pele inteira.
Aí você vai absorver, ela inclusive usa muito da vitamina D, Sim. né, que é produzido. E floral existe, né? Floral não é um. O floral, alquimia, não são coisas que você não pode apalpar, entendeu? Sim. Você pode fazer um monte de coisas ali, você vê isso em aparelhos, em exames que você vai fazer um mês depois com o cara fala, meu, sumiu tudo. Ó, aquela moça que está com o pé quebrado aqui, que você viu? Está com o pé. Sim. Ela partiu em dois, assim, ó, esse osso aqui, ó. A rótula, ela partiu em dois. Tem um pedaço assim, ó, no exame, separado um do outro. O cara falou, é 4 parafusos. Vamos furar aí 4 parafusos. E assim, ó, vamos ver se vai ter que pôr perda óssea, não sei o quê. Eu falei, meu, vou te mandar umas alquimias aí. Vai lá na farmácia, compra cloreto de magnésio, que melhora muito o cálcio no corpo, o magnésio, tu vai ver. Os ossos é uma maravilha. Ela mostrou hoje a foto, ó, 15 dias depois, o osso chumbado. Sem precisar operar. Sem precisar operar nem pôr parafuso. Isso que eu ia te perguntar, para a gente falar de uma maneira bem prática. Quais foram os tratamentos que você mais se surpreendeu que os florais proporcionaram para os seus pacientes? Ó, se você tivesse me perguntando há 15 anos atrás, talvez eu soubesse te responder essa pergunta. Mas assim, ó, desde que eu comecei os florais 25 anos atrás, eu até conseguia contar história a respeito dessas curas, né? Sim. Eu até conseguia. Inclusive, algumas que eu contei não foram nem ao ar. Eu contei lá na Maria Braga, eu contei naquele Mulheres, eu contei num monte de programa, nenhuma foi para o ar. Nenhuma história que eu contei. Ah, por quê? Porque eles não deixavam. Quando viam, entendeu? Eles não deixavam. Porque você conta histórias de cura que hoje, por exemplo, eu não conto mais, entendeu? Porque senão a Anvisa vai lá. Entendeu? Tem essa chatice. E até mesmo porque quando a pessoa está doente ou passando por algum tipo de problema, ela meio que tem a tendência como é que se diz? A idolatrar. Sim. O cara da garrafada, o cara né? Agora, o que eu gosto mais hoje, assim, dentro do mundo da cura, né, é tratar criança. Criança e adolescente é imediato o efeito. O que você já ouviu de tem um efeito mágico, assim, sabe? Aí os florais, eles são tomados tipo gota ou tem um spray, tem as gotinhas, tem os óleos essenciais em forma de creme, sabe? Entendi. Eu provei, eu experimentei o imunosinergia, você gostou, né? O seu motorista. Esses sprays que tem óleos essenciais puros, eu fui para dar aula em Porto Alegre e uma mulher chegou e falou para mim assim, Joel, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que é? Ela falou, porque eu casei com um cara, o cara tem um filho de 16 anos que nunca deixou ninguém cortar o cabelo dele. Então faz 16 anos que o cabelo dele está crescendo. Caraca. O cara, hoje, ele é rastafari, então ele passa o dia inteiro fumando maconha e ouvindo Bob Marley, ouvindo essas músicas assim que eu não... E ele não sai do quarto. Sai. Às vezes o pai tem que levar a comida lá. Filho, pelo amor de Deus, coma alguma coisa. O cara está seco, Joel, ele está seco. O quarto dele é imundo, fedorento. O que é que eu posso fazer, pelo amor de Deus? Eu falei, olha, tomar ele não vai tomar nada. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode usar óleos essenciais. Será que funciona? Eu falei, experimenta. Já fui para psiquiatra, para psicólogo, já tentou de tudo e ele nem teu filho é. Então, experimenta. Eu fazia na época uns bastões, assim, como incenso mesmo, né, de massalha, uma coisa muito legal que eu fazia. Tinha muito óleo essencial. E uma parte desse óleo essencial, às vezes as pessoas dizem, você está põe fogo ali. Não, o fogo, quando ele esquenta dentro da massala, ele não vai lá para o lado de fora. Ele vai queimando por dentro. Então, o óleo que está do lado de fora, do incenso, quando ele é bem feito,
ele se volatiza. Sim. Não por causa da alta temperatura, porque a temperatura vai chegando nele, né? Então ele se volatiza. Sim. E enfia lá a coisa acesa lá, nesse lugar. Aí ela começou a enfiar, entendeu? E ela botando no quarto dele lá, acendendo no quarto dele. Fechadura. Aí deu uma semana, ele apareceu lá na mesa do almoço, eles já estranharam, porque ele nunca ia para a mesa do almoço. E aí ele falou: vocês estão colocando alguma coisa no meu quarto? Aí ela já, porque ela não é a mãe dele, né? Aí o pai, sei, você está colocando alguma coisa? Olhando para ela, ela disse: estou. É que eu acendi lá os incensinhos do Joel, enfim. Aí foi eu, me perdoe, me desculpe. Não, eu gostei. Eu gostei desse cheiro. Cheiro lembra planta, erva. Ele já gostava da erva. Ele já gostava da erva, né? Planta, erva, eu gostei sim, tem um cheiro bom isso aí. Você pode me dar? Ela disse: posso. Aí deu lá a caixa a ele, né? Pronto, ele lá se trancou de novo, e aí era só aquele incenso o dia inteiro, entendeu? Porque eu acho que eu acho que a intenção dele também foi disfarçar o cheiro, né? Que ele produzia no ambiente. Ele viu que aquilo acabava com aquele cheiro, né? Sim. Que já devia estar enjoando ele, né? Imagina. Enfim, 15 dias depois ela chegou em casa, tinha um cara na cozinha. Aí o cara careca assim na cozinha, um adulto assim, um cara meio fortão. E aí ela: pelo amor de Deus, quem é você, tal? Ele olhou para ela, aí ela saiu correndo, feito desesperada, e ele chamando ela: Lúcia, Lúcia, Lúcia. E ela: quem é você, quem é você? Você tem que sair, eu vou chamar a polícia. Ele falou: sou eu. Eu quem? Eu, Pedrinho. Sou eu. Aí ela foi olhando assim direito para ele, que ele tinha raspado careca. Caraca, ela tomou um susto porque ela não esperava. Chamou ela, falou: olha, eu queria te pedir uma ajuda. Eu queria tirar tudo do meu quarto. Tudo. Queria, se você me ajuda a limpar tudo. Ele falou para ela: não quero mais nada disso, eu quero tocar fogo em tudo. Chamaram aqueles caminhão, sabe? Tiraram tudo. Cama, colchão, tudo. Ela entrou no banheiro dele, era um horror aquilo, entendeu? Ela falou: Joel, era tudo preto, era horrível o banheiro dele. Agora, isso aqui me chama atenção. O que para você, o que faz essa mudança acontecer? O que fez essa mudança acontecer? O seu espírito, o nosso espírito, ele precisa de um ambiente limpo para atuar. Se você tem algum nível de toxina alto, você vai ter desde uma queda de resistência, ou você vai ter em outro nível uma outra queda de resistência, entendeu? Sim. Que é assim, você ficar suscetível aos movimentos energéticos daquele ambiente. É por isso que tem gente que entra na igreja, passa mal, vomita, não consegue ficar lá. Cemitério, então, é um destruidor, né? Porque ali você tem dor, ali você tem aquela coisa, Sim. sabe, do pecado. Eu tenho isso já aconteceu comigo em loja de móveis antigos. Eu gosto muito de antiquários e tal. Móvel de madeira, caracas, fico 1 hora na loja. Quando eu saio, sabe quando você está com aquele princípio de gripe? Sim. Que você está querendo só... A resistência, né? Parece que me drena. E pessoas também. Tem amigos meus que são muito queridos, mas assim, 10 minutos com o cara, drena. Então. Drena. Não sei se a culpa é minha, ou se a culpa é dele, ou se a culpa é dos dois. Né? Não existem culpados, né? O que existe é assim, às vezes você não explorar melhor aquela informação. Sim. Às vezes uma pessoa, tem gente que fala assim: nada é por acaso, não, tudo faz um sentido, tem os sinais, mas ele não faz nada com aquilo. Ele sabe que aquilo existe, ele vive aquilo, mas ele não faz nada com aquilo. Então, se você não faz nada com aquilo, então você não se relaciona com aquilo, mas não necessariamente significa que aquilo não se relacione com você, entendeu? Pois é. As oportunidades que ele vai ter de te pegar vão ser muitas, né? Sim. Porque você não tem a guarda, não é medo, não tem nada a ver você ter medo, mas a gente tem, por exemplo, no corpo, para você ter uma ideia, existe aquela teoria, né, que diz que é uma teoria científica, né,
que diz que você é só 5% do corpo. 95% é atividade parasitária. Sim. Então, dentro da região do estômago, cara como você, como eu, assim, com 90, 100 quilos, 5 quilos de lombriga, 5 quilos a gente carrega aqui, ó, só de lombriga de verme. Entendeu? Um cara do nosso tamanho assim. Eu ouvi dizer que quando a gente morre, a putrefação começa pelo intestino. Isso. É de dentro para fora. Né? É por isso que eles colocam silicone, enche de algodão. Sim. Para na hora do enterro os bichos não saírem, né? Loucura, né, cara? Porque já a pessoa que não faz isso, já começa a sair os vermes pelos olhos, assim, pelos ouvidos, as lombrigas pela boca, porque aí é fácil para elas subirem, né? Sim. Então eles têm que encher de algodão. Encher de algodão. Que loucura. Agora, saindo desse assunto bad vibe, não é? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, pelo que eu vi aqui no seu sítio, você tem um método muito peculiar de criar as suas plantas, as suas ervas. Como é que funciona isso? As plantações aqui não são tipo como se fosse uma horta normal. São circulares, Sim. né? Isso tem um fundamento específico? Porque se você observar a partir de hoje, por exemplo, tudo aquilo que é plantado, uma coisa do lado da outra, numa linha, às vezes você planta. Quando você planta muitas, fica mais difícil acontecer. Mas quando você planta 3, 4, o cara vai na frente da casa dele, planta 4. Você chegar em casa, você vai ver que existem 4 palmeiras. Sim. Uma é bem grande, a outra menor, a outra menor e a outra menor ainda. Do lado da minha casa tem mais umas 5 palmeiras. Então, uma é maior, outra é menor. Ele vai fazendo a escadinha. Se você olhar, observar, você vai ver muito, principalmente em condomínios, o cara quer fazer um puta jardim, ele bota lá 5 palmeiras, cresce tudo de maneira desigual. Porque você, quando planta numa linha reta, você atrai a egrégora da planta para aquela primeira semente que puxa para a segunda, que puxa para a terceira, que puxa para a quarta. Uma egrégora só é uma alma coletiva, ela vai dando dinâmica. Essa primeira consome 70% dela, a outra somente 15%, a outra só 7,5%, que sobrar é para a última. Sim. Então você tem um crescimento diferente, mesmo sendo plantado no mesmo dia, na mesma terra, tem a mesma idade. E quando você planta em mandalas, como eu, a energia está circulando. Então você pode observar aí, ó, elas ficam todas do mesmo tamanho. Aí você planta aquele grupo ali, então elas têm sempre o mesmo tamanho. Porque as egrégoras, elas não têm um canto para entrar, então ela tem que vir de cima. Egrégora é o quê? É o que eu chamo de a alma dela, porque eu não chamo alma, porque alma é uma coisa só. Sim. É um indivíduo. Egrégora é como um protozoário. Se você juntar 3 bilhões de protozoários, você tem uma lesma. Sim. Entendeu? Então, egrégora é isso. A egrégora do protozoário, juntinho, 2 bilhões, vira uma lesma. Sim. Então, as plantas são como uma lesma. São milhões de almas agrupadas. Então, quando ela pega uma semente daquela, nossa, é uma força que é rápido, que é robusto. Imagina. Aqui eu vi muita coisa legal. Eu peguei lavanda, desculpa, até arranquei uma flor da sua lavanda para cheirar, que é a delícia. Que exemplares que você mais... Quais são os tipos de planta que você mais usa nos seus produtos? Eu uso muito o que é comum no Brasil. E algumas coisas que vieram da Ásia, da África, da Europa. Então a gente tem alecrim. O alecrim veio de fora, né? O alecrim não é brasileiro? Não é brasileiro. Tem um alecrim do campo, ele é brasileiro, mas é muito diferente do alecrim rosmarinus, né, officinalis. Sim. Arruda veio da África, é africana. E algumas outras plantas. A calêndula é europeia. Só que eu peguei essas plantas já adaptadas, né? Você tem azaleia, 200 anos os japoneses vieram e trouxeram a azaleia. Já está aclimatada. Então, é tanto que ela aqui dá flor o ano inteiro, né? Adorou o clima tropical. Sim. Porque a natureza vegetal, ela tem uma coisa muito legal, que é a capacidade de adaptação. Elas fazem uma leitura muito diferente dos elementos que a gente faz. E isso dá muito equilíbrio, muita força a elas, entendeu? Então elas começam a o quê?
a participar ativamente do movimento do ecossistema, quando ela concretiza os elementos, aí o ecossistema vai dizendo a ela, ó, sobrevive dessa maneira. Entendeu? E ela tem que lidar com o quê? Com a realidade. Então, ela não vive uma hipocrisia como vive a nossa sociedade. Sim. Né? Todo mundo no apartamento, todo mundo no cubo, todo mundo... Bacana, porque eu fiquei muito curioso, porque assim, eu comecei agora, fui a um psiquiatra, né? Não fui, tipo, de doidão, porque eu estava tendo crises de síndrome de pânico, síndrome de ansiedade. Eu tenho muita coisa, eu tenho um trauma, que é um trauma, como é que eu posso te dizer, um trauma de sempre ter sido um cara muito atrasado, muito atrasão. Eu já perdi 2 voos no mesmo dia, já perdi ônibus, já perdi tudo que você imaginar. Sempre chegava atrasado nos lugares, sempre. Hoje eu cheguei pontualmente ali porque eu estou melhorando isso. Mas eu fiquei com um trauma do atraso, do tipo assim, sabe quando você está com aquele frio na barriga, de ansiedade, sempre a expectativa de receber uma notícia ruim, a expectativa de se atrasar para alguma coisa, né? de não conseguir cumprir o prazo. Eu trabalhando editando os vídeos para o Peninha, às vezes eu começo a editar e eu já começo a sentir um frio na barriga, como se eu estivesse querendo terminar logo a edição, sabe? Então eu fico meio que sem saber o que fazer. Eu tento, logicamente, tipo, tô acelerado, então calma aí, deixa eu respirar, tá tudo bem, as contas estão pagas, eu vou fazer isso daqui, eu edito rápido, sou um excelente editor, daqui a pouquinho vai estar pronto, tal, mas daqui a pouquinho volta de novo, Aí daqui a pouquinho o que eu tenho que fazer? Rivotril. Entendeu? Aí eu fui. Mas você está junto com bilhões de pessoas nesse planeta, né? O psiquiatra, a secretária do meu psiquiatra falou que durante esse tempo de pandemia ele não estava atendendo novos pacientes, só os pacientes antigos, porque é incidência e piora de casos muito grandes, sabe? Então, eu falo muito nesse podcast, eu falo muito sobre ansiedade, falo muito sobre depressão, falo muito sobre síndrome de pânico, e muita gente me manda mensagem agradecendo, porque é a informação que a pessoa precisa para saber que não está sozinha, né? Aí eu queria te perguntar, a alquimia que você faz com os florais, pelo esse tempo de estudo, de trabalho que você tem, realmente tem eficácia para esse tipo de transtorno? Tem bastante eficácia. Eu sei que você fica com medo de falar porque a galera pode... Eu sou um exemplo da eficácia disso aí. É. Eu sou um exemplo da eficácia. Porque você é... O que a gente precisa entender, o que as pessoas precisam entender, assim, dentro da... Claro, eu vou falar de um postulado alquímico, né? Eu vou falar de um conhecimento antigo. E, às vezes, a gente entra em choque com o que existe hoje no mercado. Então, por exemplo, síndrome de pânico, ela foi catalogada assim. Tudo aquilo que é catalogado pela ciência como síndrome já está implícito, não tem cura. É síndrome, em outras palavras, me perdoe a expressão, você está fudido, porque você não tem cura. Tá? Então já começa assim. Você vai procurar um médico com uma síndrome. Então você vai procurar um médico para ele te dar uma solução para uma coisa que não se cura. Eu acho que só isso aí já dá uma neura, entendeu? Só isso aí já aumenta bastante a ansiedade, porque geralmente o que é que ele vai fazer com você? Ele vai te dar remédio. Ele vai te dar bloqueador enzimático no cérebro, bloquear a sinapse, bloqueador para bloquear regiões do teu cérebro, e o bloqueador mais famoso que existe para a síndrome de pânico é aquele que bloqueia as amígdalas cerebelosas. E a amígdala cerebelosa é um cérebro pequenininho, o tamanho de uma amêndoa, tem um aqui e um aqui. Então, o que é? Ela é o sensor do perigo. Entendeu? Ela vai dizer corre, é o que ela diz. Então, ela dá um tiro na sua cabeça e ela induz a produção aqui de adrenalina, cortisol. Então, o corpo inteiro enrijece e o coração tem que bater mais forte, né? Sim. E você fica com aquela sensação de que vai morrer, não respira.
o aumento do cortisol, tudo aumenta no corpo. Mas o que a psiquiatria fala disso? Isso é um gatilho. Mas é um gatilho de quê? De uma memória que você tem, não sei aonde, porque você sabe que síndrome de pânico não se faz terapia de síndrome de pânico. Você vai lá no psiquiatra, ele te ouve lá e passa remédio. Ele não faz terapia, ele não conversa, ele não discute, ele nada. Sim. Entendeu? Mas ele aponta um caminho. Mas como ele não conhece a jornada, ele não pode fazer nada com você, a não ser te dar o remédio, porque ele se livra também de você. E o remédio faz um certo efeito. Porque ele é bloqueador. Exatamente. Mas ele vai bloqueando tudo, né? Sim. De cabo a rabo, né? Ele vai bloqueando tudo. Entendeu? E a região do perigo, que é? As regiões do perigo, os hormônios do perigo são os hormônios do tesão, da vitalidade, das pernas, dos pés, é o da esfíncter. Entendeu? Quando você diz assim, puta, eu tô assim, né? Com o fiofó piscando. Então, com o fiofó piscando, porque você tem muita adrenalina. Aí ele faz a contração mesmo, né, intestinal. Então você vai cortar isso. Você vai tomar remédio para cortar isso. Então, ajuda. Mas o que ajudaria mais? Como a alquimia vê essa questão? Por exemplo, se você chega para o seu terapeuta, é um jeito. Se você estivesse comigo agora, dizendo, Joel, me atende aí ao vivo, entendeu? Sim. Faz de conta que eu sou teu paciente agora. O que você alquimicamente tem a me oferecer? Então, eu, como tenho uma visão diferente, né, da medicina praticada hoje no mercado, o alquimista, ele pensa que o quê? Ele pensa que você tem uma vida e essa vida você trafega no tempo e no espaço. Durante o tráfego no tempo e espaço dessa vida, que você gasta tempo e percorre espaço, você tem experiências. As experiências, elas têm momentos desse tempo e espaço que elas são muito especiais. Então, por exemplo, você imagina que 0 ano você é um bebê sacrificável, né, lá, porque você não vai nem reagir. Eu posso fazer o que eu quiser com você, você não vai nem reagir. E 7 anos depois, você é uma criança na escola. Então, olha o que aconteceu de 0 a 7. Olha o que aconteceu. Entendeu? Então, você grava aí, você tem muitas experiências de 0 a 7 anos. É a hora que você está dando um espichão. Lá você está rastejando, aqui você está totalmente independente. Aí 7 anos você é um homem, mas você não sabe o que é gozar. Você nem pinto tem. O saco ainda está quase dentro ainda da... né? Ele sai de vez em quando, fica aquele ovão, mas depois ele se recolhe. Você não soltou ele ainda. E a mulher, como é que ela está? Uma menina de 7 anos. Ela não tem... o ovário ainda não amadureceu, o útero ainda é bem pequenininho, e com 14. E uma mulher com 14 anos, aquela menina, 7 anos depois, já pode engravidar. Ela já ovula, já menstrua, ela é uma mulher, ela não é mais uma menina. Então, quando você tem, por exemplo, esses grandes passos, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, você tem uma série de experiências de 0 a 7 que você não vai ter mais de 7 a 14. As experiências que você tem de 7 a 14 anos não chegam nem perto das experiências que você vai ter de 14 a 21. E as experiências que você tem de 21 a 28 não são nem pouco parecidas com as anteriores. Mas nesses períodos de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, tem gente que sofre muito, entendeu? E a dor não significa dizer que venha só da opressão. Sim. A dor pode vir da ausência, entendeu? Sim. De você não ter quem você deveria... seu pai e tua mãe, você tinha que estar do teu lado, pelo menos até 20 anos, vai, dando uma força. Se não tem, ainda você não tem referência, não existe uma referência. Então, não, minha avó me criou, minha tia, não, vivi com os amigos, com as tias, mas aí minha mãe foi minha mãe e meu pai. Então, mas nunca vai não dá, saber. né? Não tem referência, né? Isso é muito interessante. E esses traumas, quando 7 anos você completou,
o corpo dá um start e faz uma varredura. Ele começa a fazer uma varredura em tudo que está no teu DNA, em tudo que está na tua aura. Aí fala, puta, mano, 3 anos de idade, o que aconteceu com esse cara aqui? Teve um abuso, teve uma violência em casa, interna. Nossa, deixaram ele trancado no carro, deixaram ele com fome, mijado e cagado, ficou 2, 3 dias lá esquecido enquanto a mãe e o pai brigavam, coisas nesses níveis, né? Você bloqueia aquilo e coloca num pendrive. O teu corpo, aquela memória, ele vai e coloca num pendrive. Aí você vai viver a nova vida, de 7 a 14. Aí faz de conta que nada daquilo aconteceu. Aí você cria um monte de mecanismo de defesa. E aí você bota ali para aquela coisa não chegar mais. Aí 7 a 14. 14 a 21. 21 a 28. Toda vez que você dá o salto quântico, um oitavo a mais nas notas, né? Porque todo ano é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, um oitavo a mais, sim, oitavo a mais, um oitavo a vai mais. só... Aí vai tendo um avanço. Só que nas primeiras 4 oitavas, que corresponde a cada elemento da natureza, fogo, terra, água e ar, você encerra o assunto. 28 anos, você chega, é tanto que depois de 28 acontece o quê? Acontece a mesma coisa que aconteceu de 0 a 7? Acontece a mesma coisa que aconteceu de 7? Claro que não. Porque você chegou, entendeu? Sim. Aí o que é que acontece? A partir de 28 anos, você começa a viver sua vida, começa a acontecer as coisas, aí o espírito fala para você, não, eu já cheguei. Tem esse pendrive aqui mal resolvido. Então, como é que eu faço? Eu não quero isso dentro de mim. Porque eu vou para uma vida nova, eu estou abrindo portas, janelas, o teto, estou vendo novos horizontes. Isso vai ocupar um espaço no meu HD. A informação ocupa espaço. Aí você diz, e agora, o que é que eu faço? O espírito diz assim, vamos tentar queimar o HD. Entendeu? Aí, dependendo do que você estiver experienciando, se entrar em ressonância magnética com o dado que está no HDzinho, o HDzinho pluga aqui na sua cabeça. Aí plugou, o tiro é direto na amígdala cerebelosa, direto assim, ó, pá! Porque o espírito pensa, o que eu vou fazer com isso? Isso aconteceu com 3 anos, o cara está com 30. Você tem um exemplo na ponta da língua sobre algum caso que tenha acontecido com algum tratado? Meu. Como é que foi? Eu tive muita dor de cabeça a vida inteira. Sim. Tinha muita dor de cabeça. E eu tive uma crise de pânico, comecei a ter crise de pânico. E nos meus sonhos, eu sonhava sempre que eu estava levando tiro na cabeça. Sempre tiro na cabeça. Pá! Entendeu? E tinha um sonho recorrente, que era eu chegando num lugar, numa rua, entendeu? Eu tinha que entrar numa trincheirazinha nessa rua, assim como se fosse na guia mesmo, sabe? Só que aí eu era bem pequenininho, aí eu ficava olhando para uma casa que tinha 3 andares e tinha uma mulher negra que ela ficava assim olhando para mim, e aí eu ficava olhando para ela e eu precisava entrar naquela casa, eu morava naquela casa, entendeu? E aí, quando eu tentava me levantar e sair da trincheira, ela ia e me dava um tiro aqui, ó. E aí eu acordava com aquele tiro no meio da minha cabeça e, claro, a pressão 22/17. Nossa. Entendeu? E o batimento 160, 180. Caraca. O cara dizia, você deve estar infartando. Quando botava os equipamentos em mim, falou, nossa, é impressionante. Você está com essa pressão, você está... E você não tem nenhum dado assim que diga que você está infartando. É pânico. Isso é síndrome de pânico. Mas o que diabo é isso? O pesadelo. Você não teve um pesadelo? Então, aí não faz terapia disso, porque isso é uma cena. Aí uma semana depois eu tive de novo. E era uma coisa muito parecida, sabe? E era sempre aquela mulher dando tiro na minha cabeça. Então ele me receitou um remédio, que eu sou muito grato, à alopatia, porque ele me receitou um remédio, né? Não vou falar aqui em público o nome do remédio, mas enfim, ele me receitou. Quando ele me receitou esse remédio, que eu comecei a tomar, eu tinha os pesadelos, aí eu acordava assim, por exemplo, eu acordei uma noite e falei, eu acho que esse sonho com essa negra tem a ver com a minha família, com a minha irmã mais velha.
Porque quando tinha 5 anos, 6 anos, eu vinha da escola, ela é mais velha que eu vinha da escola e eu tinha que entrar na minha casa. E a minha casa tinha 3 andares. Sim. Era a maior casa da rua. Meu avô era um homem muito rico. E aí, quando eu vinha desesperado no muro da vizinha, por quê? Porque em algum lugar dessa casa, minha irmã estava me esperando e ela armava a mão assim, ó, e dava na minha cabeça o famoso cocorote. O tostão de São Madruga, né? Isso, aí ela fazia... Mas aquilo era uma dor lancinante, entendeu? Caraca. Uma dor lancinante. Isso você tinha quantos anos? 6, 7 anos. Ah, Entendeu? sim. E ela não é negra, né? Mas todo mundo chamava ela de Negra Lili. Porque ela ia para a praia, ela ficava bem morena, sabe? Sim. Aí a gente chamava ela de Negra Lili. Cadê a Negra Lili? Cadê a Negra Lili? E aí como é que você encaixou as peças e se segurou? Daquele dia, nunca mais eu tive esse sonho. A partir daquele dia, eu melhorei muito do pânico. Muito. Entendeu? Tem uma coisa muito interessante que é assim, ó, eu não desci escada no escuro. Entendeu? Um cara com 60 anos não desce escada no escuro. Então, na minha casa, você foi na minha casa, você vê que tem quando você entra na casa, uma escada sobe e a outra desce, né? Sim. Aqui tem a sala e tem os quartos. Então, de madrugada, eu queria às vezes água, para eu descer, eu não descia. Não descia. Porque era de madrugada, eu tinha medo E se tiver escuro, então, Deus me livre. Então, o que é que eu fiz quando eu mudei para casa? Eu mandei colocar interruptor em todo canto. Então, eu andava assim, clique, 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 clique. Na minha casa tem 128 lâmpadas. Então, eu tinha o toque da luminosidade, entendeu? Que eu ficava dizendo, eu gosto de luz, eu gosto de luz. Mas é porque eu tinha medo do escuro. Então, quando eu tinha os pânicos, o que é que eu via? Era como se fosse uma pessoa que chegava na minha casa, entendeu? Vestido de soldado, e aí ele saía correndo atrás de mim com a arma, e aí eu descia por uma escada, assim, por trás da minha casa, aí eu estava numa quadra de tênis. E depois da quadra de tênis tinha outra escada. Aí eu sabia que se eu subisse aquela outra escada, esse cara não ia me pegar. Sim. Entendeu? Então isso foi assim, uns 3, 4 meses depois da primeira crise. Eu tive essa segunda crise e tive esse pesadelo. Sim. A crise veio com o pesadelo. Aí eu, nossa senhora, me desesperei, né? Aí o doutor disse, Joel, você não precisa passar por isso. Você não está tomando direito o remédio. Ai, doutor, é porque eu tenho uma dificuldade muito grande com a alopatia. E eu faço os florais e... Então, é melhor você parar de tomar esse floral, que ele está fazendo muito pesadelo em você. Ou então, assim, você toma esse floral que dá pesadelo em você e você toma o meu remédio, faça essa gente, tá bom, eu vou lhe obedecer, vou tomar. Então, eu retomei a toma do remédio, né? Aí, eu acordei num dia de manhã e eu lembrei que quando eu era uma criança muito bonita, muito rechonchudinho, entendeu? Muito rechonchudinho. E tinha um primo meu que ele tinha 18 anos e ele estava fazendo o exército. Então ele chegava em casa, às vezes eu estava brincando ali na porta de casa, ele ficava me apalpando, sabe? Sim. E aí ele vinha, pegava nos meus peitos assim, entendeu? Sim. Ele vinha, pegava na minha bunda, falava assim, essas bolas gostosas, essas bolas gostosas. E aí eu comecei a me assustar, entendeu? Porque Sim. eu vi que estava passando daquilo ali, sabe? Aí eu fugia dele. Então eu ia até o fundo da casa, descia uma escada, e embaixo tinha uma garagem para 6 carros. Entendeu? Sim. E aí eu voltava para frente da casa de novo, que tinha outra escada que eu podia subir e me esconder dele. Porque eu sabia que ele queria me abusar, entendeu? Sim. Sabia que ele queria abusar. Então, quando veio essa consciência, né, do pesadelo, nunca mais eu tive. Então, o floral te abriu os horizontes através de um o floral sonho. fez o quê? Ele abriu o HD. Em vez do HD ficar descarregando direto na amígdala e eu não conseguindo processar, ele abriu o HD e o remédio, eu acho que o remédio
Graças a Deus, existe uma alopatia que o povo diz, não, faz mal, faz. Mas aí você toma e desmama. Sim. Entendeu? E toma junto, toma uma coisa natural, uma coisa viva. O que eu hoje acredito como alquimista é que o que vai curar, o que vai dar vida é remédio vivo. Remédio morto, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas existe um momento na vida que você vai ter que apelar para o morto, entendeu? Sim. É com o morto. Não, mas só para eu entender, o floral então fez com que o sonho te desse um esclarecimento e esse esclarecimento foi o suficiente para você parar extirpar. A crise. Isso. Minhas crises pararam. Caraca, minhas que loucura. Não, e hoje tem uma coisa interessante, sabe? Olha a cara que vai dar aqui, estatuazinha. Tem uma coisa muito interessante que é assim, eu de vez em quando tenho. Então, tá a minha filha ali sentada assistindo, né? Foi com ela mesmo, tá? Uhum. Eu cheguei com ela no shopping. Eu fui descendo a escada rolante com ela, assim, segurando na mão dela. Aí, no meio da escada, assim, ela pegou assim na minha mão e falou, nossa, pai, sua mão está muito gelada e você está suando. Aí eu olhei para ela e falei, eu estou tendo uma crise de pânico. Eu estou tendo uma crise de pânico. Que merda! Nossa, fazia tempo que eu não tinha isso. Por que isso veio aparecer aqui? Ai, que ódio, eu estou revoltado. Aí ela olhou para mim e falou, pai, eu sei por quê. Eu falei, como você sabe? Você sabe por quê que você sabe? Eu disse, eu sei. Vem aqui comigo que eu te conto. Eu sei porque você está tendo a crise de pânico. Aí ela saiu me puxando, a gente andou uns 5... Quanto tem aquele corredor? Uns 150 metros, né, daquele shopping. Assim, ela saiu me puxando, sabe? E aí tinha uma lojinha de suco natural. Ela foi e me sentou na cadeira. Senta aí, olha para mim, que eu vou dizer a você por que você está tendo essa crise de pânico. Aí eu falei, ai, Paloma, então fala. Você lembra que há 10 anos, quando esse shopping aqui inaugurou, você veio comigo aqui, eu tinha apenas 8 anos, 10 anos de idade, que você me perdeu? E você me perdeu ali, descendo a escada rolante, indo para a área de comida. Você lembra disso? Caramba. Que você saiu feito um louco, um desesperado, gritando dentro desse shopping? É isso aí. É esse pânico. É essa experiência. Eu tenho certeza. Me deu uma crise de riso na hora, porque eu fui revendo toda a cena. Me deu uma crise de riso. Eu falei, eu não estou mais aqui, eu não estou há 10 anos atrás. Mas estava lá, mas como se fosse um... O cérebro não existe tempo, espaço, né? Sim. Tudo é na hora. Na hora eu melhorei. A gente ficou rindo, né? Eu fiquei rindo com ela, tendo crise de riso. Falei, como a gente é trouxa. A mente pega você. Então, uma pessoa desinformada, uma pessoa que não tem acesso a essa informação, sofre. Sim. A luz tinha acabado no momento e a gente estava falando um negócio muito interessante, que era sobre a palavra de Jesus, a palavra da Bíblia lá sobre pai e mãe, que tem muito a ver com um dos produtos que você trabalha e ajuda muita gente. Acabou a luz aqui, tipo, no meio da explicação, porque está chovendo aqui e, enfim, aí a luz deu uma queda. Você pode repetir essa pra gente? Bom, vamos entender o contexto, né? Aham. Quem estava falando do pânico, eu estou falando da minha teoria, que eu acho que a gente tem esse HDzinho que grava a informação, entendeu? Então a gente tem uma memória, o quê? A gente tem memória do cotidiano, a gente tem uma memória espiritual que é pura. Então a memória espiritual não fica doente. Sim. Porque você não leva a doença para lá. Lá só tem solução, não existe problema lá. O problema está aqui, de você integrar essa solução a essa vida aqui. E muitas vezes, às vezes você não consegue integrar, então vem a frustração, vem o medo, vem a insegurança, entendeu? Só que existe uma outra questão. Quando você vem para esse lugar, você pede espermatozoide e óvulo, combina, faz uma célula-tronco, com 28 dias, segundo a alquimia, você encarna, porque é o dia que você deixa de ser um aglomerado de células-tronco e uma célula no seu corpo bate, pulsa, com um choque elétrico que ninguém sabe de onde vem, ela contamina as que estão ao redor e ali nasce o seu coração.
é a hora que o espírito chega na matéria. Aquela matéria de quem é? Do teu pai e da tua mãe, não é tua. Então você disser assim, vamos montar esse estúdio aqui dentro da capela do Joel, vem lá com o meu assistente e vamos fazer uma coisa bem legal. Você teve uma ideia, não teve? Uhum. Quando você veio aqui, você disse, não, é aqui que eu quero fazer o podcast. Então, mas quem fez essa ideia acontecer? Foi o seu espírito? Não, o espírito só teve a ideia. Quem fez tudo isso acontecer foi seu corpo. E esse corpo aí, ele tem um tempo e espaço. Então você ficou lá. Enrola o Joel lá, porque não está pronto. Fala para o Joel mais meia horinha. Fala para o Joel que atrasou aqui mais 20 minutos. Porque isso aí você está fazendo o quê? Você está trazendo o seu sonho para a realidade. Essa realidade só é produzida por um corpo físico. E esse corpo físico não é seu. Ele é do seu pai e da sua mãe. Então, quando você cria aqui as ideias, elas brilham, as ideias brilham, fazem sinapses, estimulam o corpo caloso, o que sustenta o cérebro. Ele estimula duas glândulas, que é a hipófise e hipotálamo, que é também uma região. Ali você tem todos os aminoácidos que existem aí na face da Terra. Eles se combinam, entram direto na circulação. Essa combinação está escrito o quê? Vamos fazer o podcast Joel aqui, vamos montar as câmeras, vamos montar o som. É o que está escrito na química. Aí a química vai buscar quem? O dono do corpo. Porque você vai precisar das tuas pernas, dos teus braços, do teu discernimento, você vai precisar de um monte de coisa que é mecânica, não espiritual, não mental. E aí é teu pai e tua mãe, é tua genética, que vai dizer, então manda esse comando hormonal ali para as pernas. Não, ele vai ter que usar bastante o cerebelo, porque você dê equilíbrio, tem que ter muito cuidado com as câmeras, com o som, entendeu? Toda essa construção, esses aminoácidos, eles vão se agarrar assim no gene, agarra ali, aprende o endereço com o gene. Aquilo é a química da ideia. Ela vem aqui, aprende o endereço. Onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir lá na suprarrenal, porque essa atividade aqui precisa de adrenalina. Vai lá faz um pouquinho na pineal lá para fazer uma melatonina, para manter a resistência, o corpo alerta e dar uma tranquilidade, porque ela dá um sono, então ela se equilibra. Equilíbrio é o excesso de adrenalina, entendeu? Sim. Bloqueia. Então tudo isso é o quê? Tudo isso nasce aonde? Teu pai e tua mãe. Na semente, no gene, o gene também é vida. O gene também pensa. Muitas vezes você se pega, estou a cara do meu pai, estou pensando igual ao meu pai, minha mãe. Então você pode trazer as doenças genéticas, é uma prova científica disso. Mas não só tem a doença genética num nível físico, entendeu? Ela também existe no nível comportamental. Você tem um pai banana, você corre o risco de quê? De, em alguns momentos da sua vida, quando você vai pedir a química do cara, o cara te manda uma banana. Sim. Entendeu? Então eu digo sempre assim, eu uso muito a imagem do Jesus, eu gosto muito de Jesus, porque eu sou fã dele, né? Você vai dizer, você é cristão? Não sou cristão, eu amo Jesus de uma maneira muito particular, e eu acho que Jesus era uma criatura muito inteligente, além do que a gente imagina, a inteligência dele, a percepção. E Jesus tem uma coisa muito interessante, porque a história de Jesus já é uma coisa que não tem DNA. Ele foi gerado de quê? Foi de um anjo. E o anjo não tem sexo. O anjo é andrógeno. Não existe anja nem anjo, é um anjo. Ele é andrógeno. Ele não tem sexo, né? O anjo. Então, quem é Jesus? Ele é o filho de um anjo, mas teve que ser gerado numa mulher, na matriz feminina. Ele foi lá gerado. E quando ele nasceu, ele já era muito diferente, né? Com 12 anos já estava lá pregando no templo e botando todo mundo para correr, ele. E quando ele se tornou o Cristo mesmo, que foi aos 30 anos, quando ele foi batizado, foi quando ele começou a fazer os milagres. Então o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E a mulher, a mãe dele, Maria, foi lá falar com ele, dizendo a ele, o vinho acabou. Foi ela que comunicou, foi Maria. E ele olhou para ela e falou, não, isso aqui é um assunto que não lhe interessa. Sim. Ele deu uma negada grande ali nela, né?
Entendeu? Se você interpretar, se você ler, Aham. você vai ver que é cruel o que ele A fala parte que ele fala para Maria. o que eu tenho, o que tenho eu contigo, mulher. Então, o que né? tenho eu contigo, mulher? E chamou ela de mulher, né? Não chamou ela de mãe. O que eu tenho contigo? Eu não tenho nada contigo, porque ele era um anjo. Sim. E estava num corpo humano que ele não precisou de espermatozoide nem óvulo. Esses são os milagres, né? O cara diz, isso é mentira, sei lá, se é mentira, mas pode ter acontecido. Né? Pois é. Pode ter acontecido. E ele, para fazer água virar vinho, então ele não era uma coisa qualquer. E aí ele nos dá muitos ensinamentos, né? Então, quando ele vai para o Jardim das Oliveiras, né? O Getsemane, né? Aliás, ele chora sangue. E Pedro está do lado dele. E Pedro vai lá dizer, eu vou ficar com você. Mas não fica, ele dorme. E aí quando ele acorda, está Jesus lá, firme e forte, né? Aí ele começa a chorar e faz, mestre, me perdoe. Na hora que você mais precisou de mim, eu não estava ao seu lado. Aí ele olhou para Pedro e disse, Pedro, em verdade eu te digo, eu sei que o teu espírito é forte, mas a tua carne é fraca. Não é interessante isso? E só que num dia, no mesmo dia, lá no tabernáculo, naquele lugar que ele estava tomando vinho, uma sala lá, tem quadro famoso e tudo, ele tomando vinho, fazendo farra com os apóstolos, Pedro, antes dele dizer isso a Pedro, ele disse outra coisa a Pedro. Então tem um contexto aí, né? Sim. Ele disse, Pedro lá desesperado, você vai morrer, e aí? Ele falou, Pedro, você faz o que é pregar a palavra, vai lá e leva a palavra, fala lá para o povo, eu vou morrer, você fica no meu lugar falando. Aí ele disse, ele começou a chorar, falou, mas aonde eu vou encontrar forças? Aí Jesus botou o dedo assim no peito dele e disse, forças tu vai encontrar dentro de ti, mas em verdade eu te digo, primeiro, tu terás que matar o teu pai e tua mãe, porque da tua família é que sairão os teus maiores inimigos. Então, ele estava falando de que aí 8 horas depois ele olhou para Pedro e falou, eu sei que teu espírito é forte, mas a tua carne é fraca. E quem é a carne? Quem é essa carne? É meu pai e minha mãe. E muitas vezes você diz assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero seguir essa carreira, eu quero seguir esse caminho. E alguma coisa dentro de você boicota você. Fala, você não vai para porra de lugar nenhum, você vai ficar aqui, ó. É como se fosse um reflexo do que os seus pais fariam ou falariam, né? Sim, é por isso que o pai e a mãe, geralmente, quando eles projetam o futuro com a gente, eles interferem, né? Porque ele foi engenheiro, quer que eu seja engenheiro? Ele foi médico, ele quer que eu seja médico. Então, de alguma maneira, se eu não nasci para ser médico, eu nunca vou ser médico. E se eu for, eu vou ser muito infeliz, entendeu? Sim. E uma coisa muito interessante no dia a dia da alquimia é que você vai observando que todo mundo que vem para você, para mim, né, no caso aqui, o alquimista, tem um nível de insatisfação que geralmente se baseia na ausência em alguma coisa que ela quis e não teve, entendeu? Na ausência de alguma coisa, onde aquela pessoa jogou um monte de expectativa. Sim. Eu queria ser isso, mas eu não sou. Eu queria fazer esse curso, mas não fiz. Eu devia ter casado era com a irmã dela e não com ela. Entendeu? Então, você vai vendo no doente essa questão da autossabotagem, né? Da autossabotagem baseado em frustração, entendeu? E como é que você conseguiu trazer solução para isso através da alquimia? Eu comecei a estudar a aura das plantas, fazer essa comparação com a aura humana, criei um monte de sistema e fui ao longo desses últimos 25 anos aperfeiçoando. Então você vai ter que marcar um outro encontro comigo, porque é uma história muito interessante que fala de tecnologia, e essas tecnologias de ponta, né, alquímicas, elas são manuais. Você não tem um monstro
Você não tem um puta computador. Não, você tem equipamentos, por exemplo, sons harmônicos produzidos por cubas de cristal, sons harmônicos produzidos por diapasão que emite o som dos planetas, o engenheiro lá da NASA fez. Você tem misturas que são feitas dentro dessas cubas com frequências que variam de 200 MHz até 3.500 MHz. Você tem a combinação de flores, você colhe elas de madrugada porque elas estão muito vivas, a aura delas está muito aberta, porque elas estão vivendo o inconsciente delas. Elas não estão sendo estimuladas pelo sol, porque aí ela fica só pensando naquilo, né? Naquele alimento. Aí à noite ela está mais solta, ela libera todo o gás carbônico, 8, 9 horas da noite ela está sem gás carbônico. E ela está só com oxigênio, então ela está pura. Nossa, tem todo o estudo e toda uma técnica. Isso aí é 3 podcasts. Que doideira. Mas aí você fez qual é o nome do floral? Do pai e mãe? Eles têm... Isso é um tratado de alquimia do Nicolau Flamel, ele é francês. Sim. Então, se você lê o postulado, você vai pensar assim, esse cara é doido, né? Se você lê, entendeu? Mas a alquimia já fala do pai e mãe na primeira Bíblia dela, que é o Tratado de Esmeraldas, de Paracelso, a Tábua de Esmeraldas, que é um tratado. E ele começa assim: o sol é teu pai, a lua é tua mãe, o vento trouxe em seu ventre, a terra será o teu nutriz e o teu receptáculo, o segredo de todo o mundo está aqui. Então aí ele fala das forças que descem superiores, se encontram com as inferiores. Disso sairão milhares de adaptações, dos quais o meio é aqui dado. É só uma página. E ali tem tudo que você precisa para se tornar um bom alquimista. Porque aquilo ali vai virar uma Bíblia. Aquilo ali vai virar uma biblioteca. Aquilo ali vai virar muitos postulados de alquimia que fala de muitas questões que estão diretamente relacionadas à nossa vida. Se você não entende essas questões, se você não consegue viver isso no seu dia a dia, alguma coisa vai dar errada, entendeu? Entendi. Alguma coisa dá errada. Então são coisas muito simples. Então, por exemplo, dentro da fisiologia humana, você acorda fogo, almoça terra, janta água e dorme ar. Então são 4 ativos muito diferentes que o corpo precisa. Aqui, excitante, estimulante, afrodisíaco. Aqui, vitamínico. Coisas são ricos em sais minerais, em complexos vitamínicos. Aqui é sopinha, é água. Sopinha de legume, um iogurtezinho, um suquinho, tchau. Não é para comer mais nada. E aqui o que é? Melatonina, dormir. É o ar, vai lá. Vai para o inconsciente. E quem é que cumpre essa meta no dia a dia, hoje em dia? Ninguém cumpre isso. Então, o teu corpo ele entra numa coisa que chama pletora. Aí a pletora faz o quê? Pode te trazer um monte de distúrbio metabólico. Sim. Entendeu? Então a gente vai desde os avanços que dá a alquimia para buscar o equilíbrio dos distúrbios metabólicos até as alquimias que aí é outro metabolismo. Por exemplo, eu estou falando de fisiologia, os distúrbios metabólicos acordados. E tem os distúrbios metabólicos você dormindo. Porque quando você vai para o inconsciente, você desliga o fogo e a terra e liga o ar e a água. Aí você mergulha no inconsciente, que aí é a lua, não é o sol. O sol te acorda, a lua te leva para dentro. Sim. A lua é a mãe, então tem tudo a ver com a matriz. Você se conecta com a matriz, aquele filme Matrix, né? Uhum. E a partir daí você começa a ter o quê? Uma visão interna. Nas primeiras horas de sono, as visões são muito inferiores. É o sono pesado, quente. Às vezes está um frio de lascado, mas você se cobre e começa a suar 5 minutos depois. Você acorda ensopado. Aí depois esses sonhos são superiores, é aqui, que são os sonhos do teu dia a dia, do teu mental, a maneira como... Aí você sonha lá, você dando aula, atendendo em consultório, fazendo vídeo, fazendo podcast, entrevistando pessoas, entendeu? Aí depois dessa fase você vai numa terceira, é um sono muito profundo. Então isso é metabólico, isso também é metabolismo. Aí você, antes de dormir, come uma feijoada, então você vai passar a noite inteira só na parte de baixo do sonho. Você não vai mergulhando no inconsciente.
E não tem como você melhorar a vida, não tem como você ampliar os horizontes se você não mergulha nesse metabolismo. Então, os florais, eles são craques em fazer isso, entendeu? Porque quando você começa a tomar, o organismo ele vai se tornando até independente da tua vontade, porque ele também tem vontade, o teu espírito tem vontades. Só que essa vida super materialista é uma vida difícil. Quem não sabe lidar, se ferra com ela, porque ela aprisiona. E o floral é uma coisa boa porque ele te liberta. Só que quando as pessoas pensam em liberdade, elas acham que isso é uma coisa boa, entendeu? Vamos nos libertar, né? Vamos aproveitar o momento de expansão. Mas isso tem um preço, e o preço que é purificar, tirar sujeira. Você precisa tirar sujeira para poder você dar espaço ao novo. Aí o novo vai ocupar um espaço onde tinha sujeira. E quem é a sujeira? Vem desde as memórias de DNA até as memórias do teu cotidiano, os teus traumas que são gerados por fatores externos. Sim. Entendeu? O cara que quer te abusar, o cara que quer te bater na escola, o cara que faz bullying, um pai, uma mãe. Atrasos. Então, a alquimia é uma coisa bem legal. Se você me convidar de novo para falar mais dela... Poxa, com certeza. Amanhã eu vou lá na sua loja para a gente conhecer. E quem quiser saber mais um pouco sobre o seu trabalho, qual é a melhor maneira? Instagram, website? Como é que Instagram eu tenho o Joel. É Joel Aleixo, aí já aparece eu na hora aqui, né? O Joel Aleixo, aí tem Alchemy Lab Oficial. Vai estar na descrição aqui, tá, pessoal? Alchemy Lab Oficial. E tem eu tenho um Face lá que não adianta mais botar gente, porque esgotou lá os 5 mil. Mas no Instagram dá para me seguir e seguir a empresa também, que eu acho legal. Alchemy Lab é o laboratório onde se produz todas essas essências. O sítio Paz e Bem se produz a matéria-prima. E a gente tem distribuição em São Paulo, com mais de quase 200 farmácias eu estou já. Sim. Já sou bem conhecido assim no meio. Tem gente que tem um pouco de medo, porque meu floral não dá manha mesmo, entendeu? Se Sim. quer encarar você, então topa essa parada, né? Entendeu? Tem gente que tem medo mesmo, ela foge, não toma, o vidro quebra, voa da mão dela, acontece um monte de coisa. E aí, falar comigo nesses canais. Eu dou curso, eu tenho uma escola de alquimia, que você Sim. vai conhecer lá, uma escola muito legal que forma terapeutas, são 2 anos, 4 semestres, e eu estou retomando essa escola, porque eu tinha alguns professores que foram ficando no meu lugar, e depois, aí na pandemia, eu fiquei muito isolado, eu falei, não, eu tenho que arrumar o que eu fazer de novo, além do laboratório, né? Eu quero dar aula, porque eu gosto muito de falar, já deu para perceber, né? Que eu adoro falar desse assunto. E aí eu disse, sabe uma coisa, eu quero retomar as aulas agora da pandemia, em vez de gravar com o professor, vai gravar tudo comigo. Sim. Eu quero retomar a minha escola. E eu tive uma surpresa grande que eu fui, né? Estou sendo muito bem recebido assim, de volta, e aí eu vi também que eu não vou mais largar os meus alunos, entendeu? Então agora quem for fazer aula na Escola de Alquimia, by Joel Aleixo, porque eu tinha tirado esse nome, sabe? Sim. Eu falei, não quero mais esse nome. Mas aí eu resolvi voltar o nome, porque muita gente deixou a escola achando que não era mais eu que ia dar aula, entendeu? Entendi. Então de 600 alunos foi para 30. Caraca. Ninguém queria. Não, a escola não é mais do Joel, é DALC, Escola de Alquimia Contemporânea. Aí agora eu voltei o by Joel Aleixo. Aí voltaram a 600 agora. Aí voltaram. Aí eu estou com um grupo agora de... Em um mês eu acho que a gente foi para 300, não é isso? Alunos, né? Que legal. E aí em época de pandemia, você ter 300 alunos na escola... muito bom, nem faculdade. Mas é um assunto muito legal, cara. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi hoje aqui. Estou muito curioso e muito empolgado para amanhã chegar lá. Sim. Porque não quero ficar tomando remédio para crise de ansiedade, não. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Siga esse meu amigo Joel Aleixo, porque você não vai se arrepender. Se você gostou desse episódio, já dá aquela comentada aqui, sugira pautas, sugira convidados, compartilhe com seus amigos que sofrem desse problema de síndrome de pânico ou que também tem esse problema que a gente falou sobre traumas de infância com os pais, e diga a eles que tem solução, e a solução está aqui, ó. Joel Aleixo e os seus florais mágicos. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço muito.
Eu agradeço muito por ter nos recebido aqui, pelo churrascão que nos foi servido. Não é? E é isso. Até o próximo episódio. Até lá. Muita televisão, né? Tchau para vocês. Tchau.